Podem se assentar. A gente não está, apesar de aparentemente a gente estar totalmente estruturado, a gente não, algumas coisas aqui não são nossas. Eu queria projetar para vocês tudo bonitinho, como sempre, está tudo prontinho aqui, mas a gente vai do jeito que dá. Então, hoje eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em 1 João 3, primeiros versos de 11 a 15. Abra o aplicativo, a Bíblia, mas eu vou ler, tá? Vamos lá? E por enquanto está dando certo para mim aqui. Eu fiz um negócio diferente do que eu costumo fazer aqui, para projetar, para ficar melhor, mas vamos lá. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, que nós nos amemos uns aos outros, tá? Essa repetição, não é a tradução, é que o grego, ele enfatiza isso de novo. Nos amemos uns aos outros. Nos amemos já resolveu. Mas uns aos outros é uma maneira que o grego usa, é um advérbio alelos que quer dizer reciprocamente, tá? Não segundo Caim. O amor de Caim é problemático, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Irmãos, não fiquem maravilhados se o mundo odiar vocês. Nós sabemos que nós passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Por que eu estou escrevendo isso sobre... Por que a gente está falando sobre eu importo? Porque nós estamos vivendo um tempo do apagamento do outro. O outro, e eu falei disso hoje de manhã um pouco, o outro, a pandemia, eu conversei com uma pessoa que nos ajudou aqui no processo aqui, e ele estava falando que para a gente analisar o que a pandemia, não o que a pandemia provocou, mas o que ela desencadeou, que já estava acontecendo com a gente, vai levar um tempo. Porque não foi só a mudança no trabalho, no estudo, muita coisa mudou. As pessoas estão mais para elas mesmas, e o outro, eu não me importo. Então a gente está vivendo um tempo em que a gente nem sabe quem é o outro. E eu queria hoje fazer algumas provocações para a redenção aqui. Você sabe quem são as pessoas que fazem parte dessa comunidade? Você conhece elas mesmas? Você sabe o que está acontecendo? Muitas vezes a gente não se importa. Não se importa. A gente não sabe que as pessoas existem. Às vezes alguém chega para mim e fala assim, meu amigo se suicidou, eu era muito próximo, mas eu não sabia. O que aconteceu? Gente, nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas na pandemia, você ouviu isso centenas de vezes. Graças a Deus, na minha família, era uma coisa, não era ruim de falar isso. Mas tipo, o que está acontecendo com os outros são fatalidades, mas na minha família, esse pensamento de que eu, é comigo, só eu, ele agora é uma doença social que precisa ser tratada. Os meninos, os adolescentes não têm amigos. Não, tem um amigo, quem que é esse amigo? Não conheço, a gente joga junto. Mas quem é ele? Não, os pais já começam a perguntar, quem é ele? Como que é assim? Então, aí o menino só sabe o básico, tem a mesma idade que eu, a vozinha dele é assim, acabou. Então, isso está acontecendo com as nossas crianças e adolescentes. E existe uma realidade que é o apagamento do outro. E o exemplo da Bíblia é muito claro sobre Caim. Vamos ver se está certo agora, gente. O que a gente está vivendo? O ódio aos diferentes. Caim matou seu irmão porque o seu irmão era diferente. Ele é tão bonzinho que eu vou acabar com ele. Então as pessoas hoje, nós estamos vivendo o ódio aos diferentes. Esse ódio pode parecer um ódio contido na internet, mas não é nada contido, tá? E eu queria falar uma coisa para vocês, que as pessoas cancelarem os outros, acabarem com elas na internet, algumas pessoas justificam isso pela fundamentação espiritual que ela é. Eu sou tão espiritual que eu vou acabar com ele. Se depender de mim, você não existe mais. A gente está vivendo um momento muito difícil, que é um momento mundial, não é brasileiro, é mundial isso, em que o apagamento do outro, para que eu continue bem, para que os meus continuem bem, o outro não é importante, né? A gente chega a um ponto que
que a gente está vendo assim, por exemplo, se você andar na Avenida Paulista, no dia de hoje, se você andar na Augusta, que a gente está na Augusta com Paulista, né, o prédio fica nos dois lugares, você vai ver tanta gente diferente, tanto bicho diferente de você, como se a gente fosse um mundo de bichinhos, aí, de todo tipo de espécie de seres, né, vivos aí, você vai encontrar tanta gente diferente. E uma das coisas que está acontecendo é que cristãos não acreditam que as pessoas podem mudar. E é muito louco isso, porque é como se elas estivessem já dando um destino para quem fez uma opção sexual que não está na Bíblia. Então ele fala, esse aí está perdido. Aquele outro que é ladrão, na cruz, ele que termina de sufocar ele, mata de uma vez, olha, ele está rindo de Jesus. Não importa se o cara vai se converter. Estamos precisando de novo a mensagem que nós ouvimos desde o princípio, que a redenção está em Jesus, que a redenção é Jesus. Porque o que está acontecendo é que existe um ódio que as pessoas acham que elas têm direito de sentir. E elas estão odiando em nome de Jesus, já pensou? Mas Jesus nunca fez isso. Quando ele estava sendo crucificado, ele disse, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então não é o ódio de Jesus, não é o ódio do Senhor Jesus, não é o ódio das Escrituras, tá? E existe uma tolerância espiritual. Tem crente que é tão bonzinho, é tão tolerante, né? Na aparência, né? Porque na real, o que acontece é o seguinte, é que muitas vezes as pessoas que são tolerantes, assim, no meio, né, cristão, bem-vindos, podem chegar, podem sentar. Bem-vindos a todos vocês que estão ouvindo a mensagem na internet também, tá? Deus abençoe vocês. Vamos chegar, vamos sentar. Existe uma tolerância superficial. Essa tolerância superficial, como é que ela é? É assim, todo mundo é amigo e tal, mas na internet, quando o cara fala qual é a real, levanta um monstro para destruir todo mundo. E segundo o texto de João, essas pessoas, nós estamos falando de João 3, elas são Caim. Como que Caim faz? Mata o diferente. Destrói a promessa, destrói a esperança. Não sejamos como Caim, diz o apóstolo do amor, que é muito enfático. E a linguagem do João é bem de pescador, é muito simples no grego, sabe, gente? Mas ele fala a real. E aí ele começa a falar de algumas coisas a mais que não podem acontecer. Então nós estamos falando, você que chegou agora, sobre eu me importo. É o tema de hoje. E nós estamos falando sobre o cancelamento do outro. E demos o exemplo de Caim, tá bom? Aquele que não ama permanece na morte, diz o texto. O que é não amar? Aí as pessoas, algumas respondem, mas hoje eu não vou te dar essa deixa. Não amar não é odiar. O texto odiar vai aparecer no verso posterior. Não amar, o inverso do amor é a indiferença. E nós estamos vivendo um tempo que eu chamo de indiferença crônica. Tudo que é diferente da gente, todo bicho diferente, toda situação diferente da nossa, nós simplesmente damos a ele o direito de não existir, mesmo que ele exista. E a Bíblia diz que quem reage dessa forma não experimentou o amor de Deus. E eu vou aqui voltar, vai ser difícil, mas eu quero voltar no texto. Nós sabemos, tá, que passamos da morte para a vida, porque amamos, irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. É o que o texto diz. Então, se você tem indiferença crônica, que é uma maneira da gente ficar defendido, porque tem cada louco falando coisa na internet, na sala de aula, que a reação humana de muitos de nós é odiar essas pessoas. E eu queria só dar um exemplo para vocês muito claro. O Império Romano era um lugar muito perverso. E os cristãos mudaram o império não odiando, amando, mudando com atitudes. Isso é muito importante nesse primeiro dia que a igreja se reúne num novo campo. Porque aqui é um novo campo. A parada lá 500 metros atrás não é essa. Você já sentiu vindo para cá que é outro jogo. E a gente precisa conversar sobre essa mudança. Vamos lá. Não amar é normal. Ele não é da minha tribo, né?
E São Paulo é um lugar estranho, gente. Com todo respeito, eu sou um paulistano, nascido, criado aqui. São Paulo é sinistro, porque São Paulo é todas as tribos. Então, até quem é daqui encontra um cara de uma tribo que ele nunca ouviu falar. E o cara, não estou sozinho não, tem uma galera comigo, né? E tem os encontros das tribos mais estranhas e adversas entre si. Mas nós continuamos em São Paulo com os nossos estádios fechados para torcidas diferentes das nossas. Sabe por quê? Porque os caras se matam. É inacreditável, mas é. Então, quando quer fazer uma final de 2 times paulistas, tem que ir para outro estado. Aqui não acontece. Será que isso é sinal de alguma coisa para a gente? E a gente está acostumado com isso, é normal. Sentar o porrete na cabeça do cara que é do outro time, é normal. Não que você faça isso, mas é como se falasse, está vendo? Eles se encontram nos lugares e eles se matam. E isso está acontecendo hoje. As pessoas estão achando que isso é normal. Que ser indiferente é normal, sabe? Não se relacionar com as pessoas é uma espécie de proteção. Hoje, a pandemia continua porque assim, eu não preciso me envolver com determinados tipos de pessoas porque elas são problema. Então, e tem igrejas que só querem reunir pessoas resolvidas. Se chega alguém que está quebrado, ela fala assim, olha, eu vou recomendar um outro lugar para você. Eu estava numa igreja que eu sempre recebia recomendados. Mandaram você para cá? Que legal. Você não se encaixa ali nos caras que estão consertadinhos, está quebrado, né? Mas Jesus veio para essas pessoas. Veio para quem estava quebrado, para quem está ferido, para os doentes. Então, a gente está vivendo um momento em que muitos de nós estamos vivendo uma vida protetiva. Por quê? Porque a gente está cansado de traição, engano, roubo, tudo isso que a gente está vendo. Só que a sociedade não está mudando com ódio, ela não está melhor. O ódio cresce, mas a sociedade não está conseguindo fazer nada. Porque não foi essa a resposta que Jesus ensinou para a gente. E ele, então, segue com o versículo dizendo, aquele que odeia o seu irmão não tem a vida eterna permanente em si. Ou seja, a morte, ou mais, aquele que não ama permanece na morte, diz o texto. A morte continua se espalhando na cidade. Não é a resposta de Jesus para a cidade, não é a resposta de Jesus para os diferentes, não é a resposta de Jesus que a igreja seja um movimento político. Se você acredita nisso, desculpa. Você está pregando um evangelho que não é o de Jesus. Jesus é suficiente. Ele não é um partido político e nunca vai ser. Isso eu não aceito, é inegociável para mim. Jesus quer salvar os malucos de todas as tribos e de todas as áreas possíveis. E é isso que nós estamos pregando, a redenção em Jesus. Nós temos que enfrentar o apagamento do outro. Por quê? Porque o ódio é cotidiano. O ódio é cotidiano. Você quer ver o ódio? Entra na internet. Entra em uma das mídias sociais e o ódio está escorrendo ali. E tem gente que ganha dinheiro odiando, sendo um hater, sabe? Mas o ódio é um assassinato na Bíblia. E quem odeia, diz Jesus, é um assassino. Você não pode fazer parte disso. É o extremo. Nós não podemos cancelar as pessoas, porque isso é o que a gente viu que é uma indiferença crônica, e nós não podemos vivenciar o ódio, porque quem odeia não tem a vida eterna permanente em si, diz o texto. E aí eu queria falar que tem gente que acredita que o ódio é evangélico. E eu queria te dizer para você que não é verdade. Que odiar as pessoas porque elas estão pecando não é como Deus trata a gente. Não é assim que vai resolver. E por fim, se você seguir o caminho do ódio, a eternidade não vai estar em você. Porque a eternidade ela é feita de coisas que vão durar mais do que o ódio. O ódio destrói quem odeia e tudo que está ao redor dele. Só o amor pode mudar o mundo. E Jesus está nesse texto como aquela resposta de quem muda o mundo. Então, vamos lembrar do tema? 3 palavrinhas, né? Eu me importo. Vamos lá? Eu me importo. Espero que seja verdade. Em primeiro lugar, a gente falou sobre o cancelamento do outro. Uma realidade muito grande. Mas de onde que está o texto do cancelamento do outro? Você quer cancelar mais do que Caim? Caim cancelou, irmão.
Matou. Segunda coisa que eu quero falar para você é sobre o horizontal amor de Deus. Tem muita gente que está procurando o amor vertical de Deus. Ai, Deus me ama. Ai, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo. O amor de Deus é horizontal. Se é vertical, João diz, se você não amar a quem você vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê. Se o amor não for horizontal, ele não é vertical, segundo a descrição de João. Tá bom? Então, maluco isso para a gente ver. Vamos ler o texto? Se você está com a sua Bíblia agora, a gente vai ler do 16, eu acho que até o 18, tá? Eu li até o 19 aqui, mas é demais. Nisto conhecemos o amor de que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Muito bem. O que é amor de verdade, segundo esse texto? O que é amor de verdade? A gente pode aderir a um discurso cristão. E o discurso cristão é que a gente ama todo mundo, que coisa linda, nós queremos a mudança do mundo. E a gente ouve entrevistas e que fosse maravilhoso que as pessoas continuassem como elas estão dando entrevistas. Mas às vezes isso é muito fake, é mentira. Então, o texto diz, ame de verdade. Ame de verdade. E se você amar de verdade, não de palavra nem de língua, você vai ser um pacificador. Vai trazer paz. Deus, quando Ele nos vê pecadores, ao invés dele nos odiar, Ele continua nos amando. E Ele deu a sua vida por nós. Nós, quando vemos alguém que está agindo de uma forma muito errada, a gente acha que odiando essas pessoas, elas vão mudar. Massacrando essas pessoas, elas vão mudar. Mas o amor e a palavra de redenção em Jesus é a nossa ferramenta. É isso que nós temos para trazer para esse mundo. Amar de verdade. E quando a gente ama as pessoas, a gente se torna um fazedor de paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles vão ser chamados filhos de Deus. A gente foi chamado para trazer paz nesse mundo. Quando Jesus ensinou seus discípulos a evangelizar, ele diz o seguinte, bate palma. Não tinha bater palma, né? Mas bate palma aí, ó, para entrar na casa e diz, paz seja sobre essa casa. Qualquer casa que receber vocês vai receber a paz, porque vocês são propagadores da paz. Vocês vieram para pacificar a cidade. Se vocês são cristãos e estão aterrorizando na cidade, metendo fogo na cidade, não, vocês vieram para fazer paz. Você tem que amar de verdade, né? E você, cada um de vocês que está aqui sentado hoje tem muito recurso. Desculpa, viu? Vocês estão aqui na Paulista. Não é quem está na Paulista que tem muito dinheiro. Na Paulista vem todo paulistano. Mas você veio aqui. Tem gente que não veio aqui, nunca. Ele fica imaginando como é que seja. Tem gente em São Paulo, nunca veio aqui. Vocês têm muito recurso. E se você tiver recurso e não compartilhar esse recurso, e ele usa a palavra irmãos, e aí vem um grave problema que eu sempre vejo, que é a ideia do cooperativismo, do corporativismo. Então vamos fazer uma espécie de maçonaria cristã. Os irmãos são os que eu conheço lá da comunidade, que estão no grupo da igreja. Esses são os irmãos, os outros que se danem. Não, a igreja primitiva não pensava assim. Porque ela estava falando da redenção em Jesus. Irmão é todo aquele que receber Jesus e vier. E eu não me fecho para isso, é um processo constante. Então, eu sou chamado para amar as pessoas dividindo o que eu tenho. E hoje a gente está num momento, e a pandemia foi fazendo isso, né? Em que a gente preserva muito o espaço da gente, preserva muito o tempo da gente, preserva muito o deslocamento da gente. E Jesus disse o seguinte, dividam com os outros, multipliquem. A missão de vocês é multiplicar. Vocês têm uma missão nesse lugar, chamado mundo, chamado Avenida Paulista, que é onde a gente está aqui na calçada quase. Compartilhar, é isso. Mas aí eu posso ter aderido ao discurso cristão, que nós amamos todas as pessoas e queremos o bem de todo mundo, né? Principalmente quando nos criticam, mas isso pode ser de boca
ou pode ser de verdade. Como que vai ser de verdade? Jesus deu a sua vida por nós. Então ele veio e morreu. Não, ele viveu. Isso que é incrível. Jesus viveu por você. E não veio que morreu. Não foi um dia. Jesus passou sua infância, sua adolescência. Que paciência, meus irmãos. Eu não consigo imaginar. E foi crescendo, cheio de graça, de verdade, e viveu. E amou seus discípulos, diz a Bíblia em João 13, até o fim. E os discípulos somos nós. Como a gente dá trabalho para Jesus, né? Jesus não entendia o milagre. Ainda não entendia o milagre. Distribuiu comida para todo mundo. Dizia, mas de onde saiu a comida? Eu não entendi ainda. Então a gente dá trabalho. Todos os dias Jesus deu a sua vida. E ele diz, vocês têm que fazer isso. Vocês têm que dar a sua vida. Ele deu a sua vida ao ponto de morrer. Os apóstolos dizem o seguinte, morrer por alguém que você ama é possível, mas por alguém que você não ama ou que você não conhece é impossível. Pois é, Jesus fez isso. Morreu porque era inimigo dele. E ele dizia, eu dei a missão para vocês amarem as pessoas dessa forma, tá? Você é uma extensão desse amor. Você é uma extensão dessa mudança. E quando as pessoas conhecerem você, sua família pode não te entender porque você está fazendo isso, ninguém pode ter, até você pode achar estranho isso. Mas o amor de Deus ele é horizontal, e quando ele conquistar você, você vai começar a ajudar pessoas que você nunca viu, nunca pensou nelas, você vai fazer isso porque Jesus faria, e porque você é uma extensão do amor dele. E você vai fazer porque eu sigo Jesus, e Jesus está colocando isso no meu coração. E tem gente que fala, começar a falar esse negócio que Jesus está colocando, e eu não quero, né? Como é que eu vou entrar em ação, então, agora? Deixar do apagamento do outro, deixar do processo de achar que o amor de Deus é vertical, como é que eu vou começar um novo caminho? Através de uma nova consciência, que esse texto diz. E essa consciência você já tem. Ela está aí, tá? Diz assim, e nisto conhecemos, 3,19, 1 João 3,19 agora. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Se o nosso coração nos acusar, ele está falando da consciência. Certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se o coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus que aquilo que pedimos nós recebemos, que guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável a Ele. O seu mandamento é esse, que creamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros. Para o português está excesso, mas é o grego, tá? Aleluia. Segundo mandamento que nos ordenou. O que essa nova consciência quer dizer? Você tem uma consciência, mas ela está cauterizada. Use o nome que você quiser, sem igreja, sem esperança, sem decepcionado, traído, sua consciência está cauterizada. O que é cauterizar? Cauterizar é queimar, tá? A Bíblia usa essa expressão para consciência. Então a consciência vai sendo queimada. Por quê? Traíram você, enganaram você, fizeram muita coisa. E aí você vai ficando, aquela criança boazinha, vira aquele monstrinho, adulto. Entendeu? Eu vou falar para vocês de mim. Eu vivi uma situação, essa questão do ministério, saí de casa com findos os 16 e 17, eu fui para o Nordeste morar sozinho. E lá eu pude aproveitar as favelas, né? Toda a periferia, foi onde eu vivi. E eu sou franco para você. Chega uma hora que quando uma pessoa me dava um presente, eu ficava olhando assim, mano, será que é mesmo? Não vai sair uma cobra aqui? Não vai... Era muito difícil para mim receber um presente. Não sei se você é assim. Queria te dizer que a sua consciência está cauterizada mesmo. Você endureceu, embruteceu. Você não acha que a vida pode ser generosa mais com você. Você está decepcionado com as pessoas, talvez com Deus. E aí a sua consciência, você fala assim, não, minha consciência nunca mais voltará a ser mesmo. Vai, põe o joelho no chão, se arrepende, fala, Deus, eu quero sentir de novo. Irmão, o crente tem consciência.
É muita consciência. Às vezes tem até um excesso de consciência. Ele tem uma batida, ele não é culpado, ele quer assumir. Tem umas coisas meio estranhas. Mas o crente tem consciência. A consciência dele foi revitalizada. E o texto diz o seguinte, que se a sua consciência começar a acusar você falando, ei, cara, não está legal. Deus é maior que a sua consciência. Hoje a gente falou sobre isso. Sobre Deus ser o nosso pastor. Deus é uma pessoa. Mas ele não é qualquer pessoa, ele é a pessoa, ele tem personalidade. Então com Deus você começou a... Eu falei, quando você está num namoro, aquele namoro, você está conhecendo a pessoa, você está todo... Você gosta disso? Ah, desculpa, eu não usei a expressão certa, né, e tal. E com Deus a gente acha que pode chegar chegando e tal. Deus é a pessoa, gente. Então quando você diz Deus, revitaliza a minha consciência. Eu estou amortecido. As quedas, os desencontros da vida, tudo isso. Porque Deus é maior que a sua consciência. E se a sua consciência está acusando você, a primeira coisa que vai acontecer é que as suas orações não são ouvidas. Como assim as orações não são ouvidas? Por que as orações não são ouvidas? Porque Deus ensina. Deus ensina, não pode passar na frente da câmera, por trás, tá bom? Deus, me ajuda aí, o povo aí para passar, o povo que for passar, senão depois a gente para cortar fica difícil. Então, gente, Deus, Ele ensinou a gente a seguinte oração: me perdoa, assim como eu perdoo aos meus devedores. Essa oração já diz que quando você está com ódio, rancor, mágoa, as suas orações ficam bloqueadas. Tá? Não tenho muito orgulho do que eu vou contar para vocês, mas teve uma festa dos calouros, a gente ficava 4 anos no curso de teologia. E eu e um outro quarto-anista resolvemos fazer uma celebração para os calouros, né? Entramos no quarto deles, fizemos uma bagunça lá. Tinha uns colchõezinhos bem fininhos, a gente fez gravata borboleta de colchão, foi... E eu achava que era um simples trote, né? Mas em algum momento a minha consciência voltou a dizer, você acha que está certo? E a galera, né, da instituição estava dizendo, se a gente pegar, vai expulsar. Quem fez isso? E bom, tem que fazer o que é certo, tem que reparar. Os caras falaram, quebraram até a cama de alguém. Eu falei, nossa, eu não posso fazer isso. Tem momentos que a nossa consciência, ela dorme. E você fica eu pensei numa outra palavra, mas fica uma pluma flutuando, sabe? Pensei em outra palavra, sabe? Você fica ali flutuando na água, porque você não sente mais nada. Sua consciência não acusa mais. Não é que ela não acusa, ela está cauterizada. Saiba que Deus é maior que a sua consciência. Se você sente que alguma coisa está errada, eu quero te dizer que tem algo muito errado. Eu estou sentindo um pequeno incômodo. Cuidado com esse pequeno incômodo, porque esse pequeno incômodo não é um pequeno incômodo. É Deus falando com você, dizendo, rapaz, mulher, eu te dei uma consciência. E eu estou tocando nessa consciência para dizer que não está nada certo. As coisas precisam mudar. Não pode continuar assim. Eu quero te dar uma nova consciência. Sabe? E, segundo o texto que nós acabamos de ler, crer em Jesus é amar. Crer é amar. E vamos ser bem objetivos para a gente ir bem no ponto. Deus não está perguntando se você gosta dos pecadores, se você concorda com eles. Deus não está te perguntando isso. Não existe democracia em obedecer a Deus. É teocracia. Sua função é amar. Não, mas eu não posso. Eu vou te capacitar. Mas sua função é amar. Mas isso significa concordar? Não, eu não disse em momento nenhum nessa mensagem que você tem que endossar os erros das pessoas. Falei de redenção em Jesus, lembra? A proclamação que Jesus veio para redimir os pecadores. Mas Jesus mandou você proclamar isso e amar. Crer em Jesus é amar, segundo o texto que a gente viu. E esse é o nosso desafio. Porque quando a gente vê todas as tribos, todas as cores, todos os cabelos, você fala, não, isso eu não quero para mim. Eu acho que esse é o grande desafio dessa igreja agora. Porque hoje a porta da Paulista estava fechada. A porta da Paulista está fechada. Não, a porta da Paulista vai abrir, irmãos. Não se preocupa não. O que nós precisamos é estar preparado para a porta estar aberta.
Porque ela vai abrir antes de você imaginar, porque quem sabe domingo que vem já está aberta. E aí, quem vai fazer o quê? Como nós vamos tratar com isso? Essa é uma ordem que Deus está dando para a gente. Amem. Esse é o mandamento que eu dei, uma ordem, você tem que amar, tá? E o amor é transitivo, tá? Ele diz respeito à família da fé também. Então não é só sua família, não. Amar sua família, todo mundo faz isso. Ou não, né? Ou não. Mas amar além da sua família, graças a Deus, ninguém da minha família ficou doente. Não, a gente precisa expandir isso mais. Quem são as pessoas que estão sentadas com você? Você se importa mesmo? Por isso que eu não pedi para você fazer um juramento, né? É muito mais fácil você voltar para o lugar onde você está escondido e fingir que está tudo funcionando. Mas eu quero te dizer que nós estamos vivendo um mal e ele está espalhado em todo lugar. E Jesus é a cura. Ele quer usar você. Só que não um você, um eu com a consciência machucada, ferida. Ele quer curar você. Eu quero orar por isso nessa noite. Mas eu não quero só orar por isso, eu quero propor coisas sérias para nós aqui. E daqui a pouquinho, você que está acompanhando na internet, puxa, como a gente quer te ver aqui na Avenida Paulista junto com a gente. O amor é transitivo, é para a família da fé, dos que já creram em Jesus e daqueles que ainda crerão. É bonita a oração sacerdotal de Jesus em João 17, diz, eu peço por eles e por aqueles que ainda haverão de crer. Essa é a ação de Deus, é um rio que vai virar mar. Deus vai fazer isso, né? O amor que eu chamo vocês para ter, diz o apóstolo João, é um amor que se entrega. É um amor que é como o de Jesus, que se entrega, que não tem receio de fazer isso, porque é para Deus. A gente brincou, a gente hoje de manhã, a gente tem uma novidade, quando terminar o culto nós vamos tirar uma foto, que a gente tem fotógrafo aqui e tal, vamos tirar uma foto de vocês que estiveram nesse primeiro novo campo. E aí uma pessoa brincou para falar dízimo, né, que aí a foto ficou boa hoje de manhã, né? Sabe por que a gente tem grande problema de contribuir? Porque a gente fica pensando que a gente vai perder. E a gente não quer entregar. A gente sempre acha que a gente é um coitadinho, que a gente é um pobre. Os outros têm mais que a gente, pô, só a gente que... Então, a gente não quer entregar nada mesmo. Essa é a verdade. A gente acha que os outros vão resolver. Mas Deus está chamando você para fazer isso. E com essa palavra, eu quero te desafiar, você que acompanhou a gente até aqui, a dizer para Deus, eu me importo. Nós vamos sair com a camiseta, espero que bem descolada, eu vou vir pregar com ela aqui de novo, né? Eu me importo. Vamos repetir? Eu me importo. De novo? Eu me importo. Eu espero que você se importe. Eu espero que o Espírito Santo mova seu coração para você se importar. Nós temos que ter uma conversa agora nós aqui, tá? Nós. Vou falar rapidamente sobre algumas coisas sobrenaturais que aconteceram com a gente. A gente não tinha condição de começar um novo campo, porque conversamos em casa, eu e a Marta, e falamos, olha, a gente não consegue montar um outro lugar que nem esse, não tem como. E a gente não sabe como alugar, como é que vai alugar um lugar que existe e tal. E aí ligaram pra gente, pra mim, me ligaram, e a igreja presbiteriana resolveu apoiar a gente financeiramente. Uma outra pessoa ligou para mim, se você não quiser acreditar, não precisa. E 6 outras igrejas estão apoiando a gente para fazer o trabalho aqui. A gente não tinha ninguém. Então hoje meu filho chegou para mim assim e falou, papai, você que vai pagar a conta aqui? Eu falei, não, meu filho, quem vai pagar é a igreja. Já entendeu? Isso aqui é nosso. E a gente, quando contribuía, ficava assim, o que a gente ia falar? A gente não tinha que falar nada, a gente estava fazendo para Jesus. Mas agora nós vamos pôr tudo, quanto custa? O que está acontecendo? Porque transparência é uma característica que a gente vai, e isso aqui vai virar. Então, queria falar sobre algumas coisas que, assim, se você não se importar, eu não posso fazer nada, mas eu vou propor. Nós vamos ter grupos de relacionamento com Deus e uns com os outros. São grupos pequenos. Você vai gastar 1 hora por semana com algumas pessoas para você se aprofundar. Se você quiser se importar, beleza. Mas se a gente deixar,
Ah, não, estava uma maravilha. Hoje estava quase lotado. Na outra semana está todo lotado. Quem são essas pessoas? Nunca vi. Gente, com todo respeito a vocês, não vai dar para escorar no Eli Moreira. Que Deus use a minha vida, é o que eu estou pedindo. Mas Deus quer usar você. É você a pessoa. Nós precisamos de pastores e pastoras. Aqui do lado, nós vamos criar um espaço de convivência. Esse lugarzinho que a gente está tem esse lado bonitinho. Então, é um lugar onde a gente vai, todo mundo, com o visitante, né? E você falou que vinha e voltou, segundo dia, né? Fala seu nome, fica de pé aí. Oi, sou o Ramon, tudo bom? Aí, gente, o Ramon está a segunda... Falou para mim que vinha e só não veio no outro domingo porque não teve. Ramon, gostei de te ver e não esqueci, hein? Então, hoje o Ramon vai lá, vocês vão pagar um café para ele, entendeu? Vão ter uma convivência porque ele está visitando e para você conhecer. Mas eu queria te fazer um outro desafio. Quem são essas pessoas que estão aqui? Você se importa? Você meteu o dane-se para não dizer outra coisa? Você quer ser igreja? Por que a gente vai chamar os membros que a gente vai receber agora e pôr na frente? Porque a gente quer dar pessoalidade. A gente não quer que você fique, não, eu sou de lá. Só você sabe disso, entendeu? Nós queremos apresentar você para as pessoas. Isso é uma comunidade. Não dá para casar publicamente escondido. Então, a gente tenta fazer as coisas para deixar-as claras, entendeu? Então, lugar de convivência, o que significa? Acabou, você vai lá. Não para pegar o café e comer os biscoitos, as crianças vão fazer isso, né? Mas a gente vai conviver, né? Hoje tem uma caixa gigante ali, né? Daqui a pouco a caixa vai sair, né? E a gente vai montar ali o cenáriozinho, e é isso. E o que a gente quer? A Dileuda é a mulher do café, ótimo, ela vai ser uma das. Nós precisamos, nós precisamos que você assuma isso. Não o café, mas a convivência. Nós queremos voluntários, nós precisamos de voluntários. Não dá para você vir ao culto mais igual nós estávamos lá e você ficar sentado e a galera visitante começar a chegar e aí, dane-se. Ali é o lugar que ele vai receber um gift, entendeu? Da gente e receber a nossa atenção. A gente vai praticar isso. Os grupos pequenos é o seguinte, se você não quer participar, continua vivendo sua vida isolado. Mas a gente está para começar um no Morumbi. Ah, vai ser presencial? Não. Por que não vai ser presencial? Porque se marcar 3 vezes vocês vão e depois desiste. Então a gente vai no online, uma horinha, mas vai ter encontro presencial também. Vocês têm que achar. Ah, por que do Morumbi? Porque quando quiser ser presencial, fica fácil de fazer. Nós queremos ter em todo lugar. 1 hora, não é mais que isso, entendeu? E queremos que você participe. Outra coisa, nós precisamos discipular pessoas. Você está vindo na igreja e diz, eu não sei nada, eu estou aqui para aprender. Nós queremos ensinar. Então nós vamos dar 2 cursos aqui. Nós começamos um Instituto Redenção, com 2 cursos. Gente que quer discipular, que precisa ter passado por discipulado. Como? Você sabe o que é básico? Não. Então não dá, né? Você vai ter que aprender. Isso que eu estou falando já está pronto. Tá? Principalmente o curso para discipuladores. Já tem um livrinho escrito já para isso. O de discipulado, nós estamos já em andamento para os próximos meses você passar por isso. Você quer participar? Me procure. Vamos conversar. Tá? Ah, nós vamos ter isso em aplicativo. Tudo bem. Vai ser online e offline? Vai ser online e offline. Por que offline? Tem hora que a gente precisa sentar e conversar e você falar de você. Mas esses cursos já vão abrir o nosso instituto, que é um instituto de prática cristã. E a gente já vem trabalhando, independente da mudança. Estou contando coisas que você precisa aprender. Nós precisamos de suporte para as atividades. O que é suporte? Precisa de alguma coisa aí? Você não pode chegar e sentar só agora. Você precisa falar, posso ajudar? Nós queremos ter que cada um de vocês seja um voluntário. Ah, nós vamos fazer evangelização na Paulista. Quem já foi em evangelização nossa da Paulista? Levanta a mão aí. A Marta, vocês não foram? Você nunca foi na evangelização na Paulista? Esqueceu? Você está dormindo, né, irmã? Você nunca foi, Glaucio, também? Foi também? Então, a gente... apareceu. 4 aqui já foram. O que acontece na Paulista? A gente faz um projeto de música e de cada 2 canções uma palavra. Eu falo para a galera, peço para aplaudir se eles curtirem, senão os caras atacam o outro. Você também foi, né? Você ficou aí escondido, dormindo também. Então,
que as pessoas precisam? Conversar. Nós precisamos de gente que dê suporte. Para fazer esse projeto na Paulista, você tem que começar cedo, reservar o lugar, que agora é na frente do lugar onde a gente está. A gente está planejando fazer isso. Nós precisamos de gente para conversar. Quantas pessoas? Para Paulista? Você precisa se tornar disponível. Falar, eu vou vir ajudar. Quem é essa pessoa que eu não conheço? Sabe aquela coisa desagradável, chegar num lugar, entrar, ninguém sabe quem é você e sair, também ninguém sabe? Acabei de lembrar, estamos com o Renato aqui também. Por favor, Renato, dá um oi aí. Renato ajudou muito a gente na outra comunidade, doando boa parte do seu trabalho, colaborando com a gente. Hoje ele está aqui com a gente, fiquei muito feliz de te ver aqui. Nós precisamos ter um acolhimento atento para as pessoas. Como é que nós vamos fazer isso? Você precisa ser voluntário. Como é que nós vamos fazer? Nos próximos domingos eu já vou falar. Por exemplo, hoje de manhã já surgiu quem vai ser responsável do café, quem vai ser responsável da porta. E é isso que eu quero. Hoje à noite a mesma coisa. Quem vai ajudar ali na porta, no acolhimento, quem vai ajudar na porta. Você não precisa ficar de fora do culto, não. Você precisa ver quem chega, entendeu? Nós precisamos de coisas básicas. Eu me importo. Então eu estou dando para vocês alternativas. Você fala assim, não quero nada. Então, né? Com quem você vai se relacionar nessa nova comunidade? Com quem você vai se importar, né? Nós estamos num novo campo, gente. As coisas não são fáceis. Mas eu fiquei muito feliz de ver vocês e a alegria que eu senti nesse culto. Entendeu? Então estou muito grato a Deus por vocês. Muito grato, tá? Hoje à noite, se você não sabe o nome de alguém, por favor, pergunta. Irmã, que bom te ver. O seu nome dela. Quanto tempo ela vem na igreja, né? Mas eu não sei. Pergunta. Torna pessoal. Começa pelo nome. Tinha uma amiga na faculdade, ela sabia o nome de todas as pessoas. Eu ficava pasmo, porque a faculdade é muito grande. Ela falava, não, a primeira lição de relacionamentos é aprender o nome, ela dizia para mim. Ela tinha 18 anos, eu estava com 30, né? Eu olhava para ela e falava, você é uma louca. Né? Mas ela está certa. Comece a conhecer as pessoas hoje no cafezinho, vamos começar um novo caminho. Essa igreja é a sua igreja. Não sou eu, somos nós. Eu me importo. E eu espero que você se importe. Entendeu? E se importar, não adianta. Sabe a igreja do aspirador? Senhor, traz as pessoas, puxa as pessoas para dentro. Não. Deus não puxa a pessoa, não tem um prédio que suga pessoas. Deus usa você. Senhor, faz que o prédio, as pessoas venham, né? Imantado o prédio, né? As pessoas têm o quê? Não, Deus quer usar você. Vamos trazer as pessoas, vamos nos importar. Ou não, mesmo que você não as traga para cá, que você vá até elas. Que o Espírito Santo faça algo novo com você. Porque, naturalmente, eu sou como qualquer pessoa. Eu não me importo. Eu muitas vezes não me importo. A gente está vivendo um mundo tão difícil. Mas ainda assim eu me importo, porque a graça de Deus está trabalhando em mim. Sabe, que o Senhor nos perdoe, gente, que o Senhor nos transforme, que o Senhor faça algo novo. Mas é isso. Aí daqui para frente, nós vamos falar, vamos pôr em prática e vamos destacar quem é o cara que está fazendo. Por quê? Porque nós vamos ter líderes entre os voluntários. Ó, irmã fulana de tal, se dispôs, tal, e é isso. E quero avisar que quem é membro, a gente vai montar um grupo a parte do outro grupo. Se você é membro, quer fazer parte, nós vamos ter um grupo só de membro. Que aí nós, irmãos, está acontecendo isso aqui. Chega junto. O outro grupo vai continuar. Tem gente que é membro, que não é membro, não tem problema. O grupo pode entrar, muita gente vai continuar lá. Mas nós vamos ter um grupo aqui para ver como é que as coisas acontecem. Tá? E como você pode ajudar. E é isso. E isso vai fazer isso mudar absurdamente. Tá? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Nossa consciência está dura, Senhor, e a gente acha que ela está sensível. A gente não se importa e a gente acha que a gente se importa. Quantos de nós aqui não ganham uma alma para Jesus, Senhor Deus? Nunca ganhou. Ou no último ano não ganhou ninguém para Jesus, Pai. Nos últimos anos. Porque não se importa. Por favor, Pai, perdoa os nossos pecados. Jesus deu a vida por nós e nós não queremos dar nada para o Senhor, Pai. Usa a tua igreja, sabe, Pai? Muda tudo, muda o nosso coração.
Abre o nosso coração para Paulista, parece tão grande, com gente tão louca. Mas abre o nosso coração para falar para essa cidade, Senhor. A gente falou que queria ser uma igreja para a cidade durante os últimos 2 anos, e agora a gente está no meio da cidade. Faz com que essa palavra de fé seja verdade, sabe, Pai? Mas não verdade para a irmã ou para o outro irmão, para todos nós, em nome de Jesus. Faz diferença nesse lugar, Pai. Faz a gente se ocupar com o que realmente é importante, que são pessoas. Mais do que uma estrutura que é menor que a que a gente tinha. Nos usa nesse lugar, Pai. Usa cada pessoa. Começa a transformar cada irmão e irmã dessa igreja em voluntário, Pai. Começa a ganhar gente para Jesus, Pai. Através de nós. Nós não acreditamos num prédio que vai fazer nosso trabalho. A gente quer ser útil, Pai. Por favor, Pai, eu sei que muitos irmãos estão dizendo amém no fundo do seu coração. Também quero pedir para as pessoas que estão vivendo um drama familiar, desemprego, subemprego, tantas lutas. Visita, Senhor Deus, nessa semana em nome de Jesus. E que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, o poder transformador do Espírito Santo, faça em vocês, através de vocês, na vida de vocês, um instrumento do grande amor de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.